coordeno a unidade de geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, juntamente com colegas, né, geriatras. Também dou aulas na pós-graduação PPG, pós-graduação da cardiologia. Minha área de pesquisa era de colesterol e aterosclerose. E tive a honra, né, de ser o fundador da Liga de Saúde e Espiritualidade aqui na URGS, depois que eu voltei, porque antes não tinha. E 2 meses do ano, fevereiro e outubro, eu dou aulas no Japão, né, como a City University e Chiba University. É claro que nesse último ano eu só pude em fevereiro, outubro não pude ir, nem agora em fevereiro, mas já estou com planos de ir no segundo semestre. Então, minha experiência assim clínica, né, e de docência é aqui no Brasil e no Japão. E o que é espiritualidade, né? E a gente fala tanto que na área de saúde tem que ter evidências para praticar, né, ou para acreditar, ou para discutir. Então, eu quero trazer um pouco do que eu sinto, né, em termos de espiritualidade, porque tem muita gente que acha que isso não tem nada a ver com saúde, né? Nesse ponto, queria saber se estão todos ouvindo e vendo o slide. Tá tudo bem? Tá. Então, eu vou passar para o slide seguinte. Eu, pessoalmente, não tenho conflito de interesse nesse tema, exceto o fato de que eu acho a espiritualidade fundamental para a nossa prática, né? E, inclusive, eu queria começar, né, com um slide que talvez o pessoal ache que não tem nada a ver com espiritualidade, mas eu, pessoalmente, acho que tem tudo a ver, né? Que a espiritualidade do ser humano é o primeiro sinal da civilização. A professora, né, deve conhecer. A Margaret Mead é uma antropóloga americana que estuda, né, como começou a civilização, né, e escreveu vários artigos e livros, e isso é um dos últimos livros, desculpe, capítulos que ela escreveu, sobre o primeiro sinal da civilização, né, e o título do capítulo é Fêmur Fraturado Cicatrizado, né? É claro que, né, é uma coisa bem interessante a gente. Por que eu gosto desse capítulo? Por que eu trago esse assunto como início da espiritualidade, né? Na era paleolítica, quando o nosso genoma, enquanto Homo sapiens, né, era selecionado, a gente vivia, né, no meio da natureza. E naquela época, quem se machucava, ou quem fraturava o fêmur, principalmente, acabava morrendo, porque não tinha como enfrentar as feras e as adversidades, né? Só que assim, né, esse fóssil, né, de fêmur fraturado cicatrizado, né, segundo Margaret Mead, e eu concordo, né, que é um documento de quando começa a civilização, né? E no capítulo diz assim: um fêmur quebrado que cicatrizou, evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse, né? Porque naquela época senão não ia morrer, né? E diz assim nessa frase: ajudar alguém durante dificuldade é onde a civilização começa, né? Eu acho que isso é a grande chave da nossa espiritualidade, né? Querer ajudar alguém, né, que está com dificuldade, que acho que é a essência dos profissionais de saúde, é exatamente a espiritualidade da civilização do ser humano, né? E acho que isso, por isso que acho que tem tudo a ver, né? Pessoal, se tiver alguma colocação, comentário, pode falar, tá? Eu queria que isso, né, fosse mais um diálogo do que eu falando sozinho, né? A gente está mais de um ano, né, nessa tela, né? Tô falando contra a tela, e a gente fica pensando, será que o pessoal está entendendo, está gostando ou não? Então, se quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Vou continuar. Posso continuar, professora? Posso? Tá. Bem, eu não poderia deixar de falar hoje, né, sem falar do Covid, né? Se eu não falasse, eu estaria fora do contexto. E por que eu trago o Covid? Porque acho que essa pandemia nos deu chance para muitas coisas, tá? Não somente para ter, né, essa consciência de que a gente é limitado, a gente é finito, né, que a gente tem coisas que a gente não sabe, né, mas principalmente para a gente refletir sobre nós mesmos, sobre essa questão, né, de ajudar alguém quanto profissional de saúde. E eu, como médico e professor na área de medicina interna e geriatria,
eu sempre trato com alunos e residentes, né? E o que aconteceu no último ano foi uma coisa incrível, né? Eu me formei em 82, né? E o pessoal me goza lá que sou, no ano passado R38, este ano eu sou R39, né? E, de repente, esse R39 se deparou com uma doença que não tem tratamento. Então, em fevereiro, eu estava no Japão, quando começou os primeiros casos de Covid no Japão, e eu dou aula de cardiologia, e nós começamos a receber os pacientes, né? E realmente, assim, no começo a gente não sabia nem como lidar com esses pacientes, e os pacientes muitas vezes iam morrer à nossa frente e a gente não sabia o que fazer. E mesmo hoje, né, quase um ano e meio depois, nós não temos um tratamento eficaz, né, efetivo contra a Covid. A gente faz, né, o que os vários, né, estudos e a experiência têm mostrado que funciona para salvar os pacientes. E a única coisa que pode realmente ajudar a ter menos casos são as medidas sanitárias que a gente toma e a vacinação, né? E nisso, né, nessa dificuldade toda, primeira vez depois de 38 anos de formado e como professor, muitas vezes residentes perguntando, professor, e agora o que eu faço? E muitas vezes minha resposta é, olha, vamos pensar junto, porque eu não sei, né? Então, assim, essa aqui é minha equipe que passou comigo, foi agora no mês retrasado, né, de residentes e estudantes. Nós temos na equipe, né, 3 residentes e sempre 2 ou 3 doutorandos, né? Esse pessoal, né, me ajudou nessa dificuldade toda desse ano e meio, né, a repensar sobre a espiritualidade e sobre o espírito, né, e voltar a ter um espírito jovial, porque eu me sentia literalmente ignorante no início do ano passado, porque não sabia de nada, né? E muitas vezes residentes sabiam mais porque tinha mais tempo para ler tudo. Então, assim, essa espiritualidade, né, de querer ajudar os outros, né, por isso que acho que era essa vontade que nos movia, porque o conhecimento era pouco, né? Junto com o espírito de querer aprender, é a espiritualidade que nos move, enquanto profissionais de saúde, e nos faz, né, sentir-se úteis. E eu vou falar isso mais tarde, como isso é importante, né, na área de saúde, a espiritualidade, não somente querer ajudar, mas querer aprender e trabalhar em grupo, né? Porque só trabalhando em grupo a gente consegue salvar as pessoas, né? Então, assim, nós temos evidência de que essa questão que eu estou falando de querer ajudar os outros, ter espiritualidade, ter vontade de ajudar, é importante. Sim, nós temos muitas evidências. E, na verdade, não sei se todos sabem aqui, o Brasil foi a primeira, assim, sociedade médica, né, que produziu diretrizes sobre espiritualidade e que nós, depois que publicamos, nós tivemos até convite da American Heart Association, né, da cardiologia americana, para contribuir para a formação da diretriz de espiritualidade deles, né? Então, vai fazer agora 2 anos, né, que nós publicamos a primeira diretriz de espiritualidade das sociedades médicas, foi na SPC também. Eu sou cardiologista no Japão e sou geriatra também, né? E aqui no Brasil, eu fui um dos fundadores do Departamento de Aterosclerose e também do departamento, agora não é mais grupo de estudo, mas Departamento de Espiritualidade da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E há 2 anos atrás, né, nós publicamos um documento sobre espiritualidade, fatores psicossociais e medicina cardiovascular. É claro que para ser diretriz, né, a gente tem que ter evidências, né? E nós já vínhamos trabalhando nesse assunto há bastante tempo, tanto que nós tínhamos o grupo, esse GENCA, o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, e com esse grupo nós fomos trabalhando, publicamos uma diretriz, né? Eu até recomendo, né, para quem tiver tempo ler, porque não é uma diretriz muito longa, e acho que é interessante, porque tem todas as evidências que nós temos, né? Começando desde a definição de o que é espiritualidade, né? O que a gente entende por espiritualidade, né? Mais ou menos o que eu estou falando agora, né? A questão da importância de anamnese sobre espiritualidade, as escalas para medir a religiosidade e espiritualidade e por que isso é importante, né? Sobre rastreamento, que eu vou falar daqui a pouco, por que isso é importante, como coletar história, né, na área de saúde sobre espiritualidade, escala de religiosidade, avaliação da vivência, né? E depois, né, como é a diretriz, falando sobre prevenção primária,
secundária e, finalmente, recomendações para a prática clínica. E no final do capítulo tem essa tabela aqui, né? Que é típico de diretrizes, né? O grau de recomendação, nível de evidência e grau de recomendação, né? Então, começando pelos níveis mais elevados de evidência e também grau de recomendação, está lá em cima. Rastreamento breve da espiritualidade e da religiosidade, né? É grau de recomendação 1, né? Nível de evidência B, mas é grau de recomendação 1, porque não tem muito estudo clínico randomizado nessa área, por isso que ainda não é A, né? Anamnese espiritual de pacientes com doenças crônicas ou de prognóstico reservado também, recomendação 1, né? Respeitar e apoiar religiões, crenças e ritos pessoais do paciente que não sejam prejudiciais ao tratamento. Né? Suporte profissional capacitado dos pacientes em sofrimento ou com demandas espirituais, que a gente tem que saber conversar sobre isso, né? E religiosidade organizacional, né, que no caso das religiões, né, associando-se à redução de mortalidade. Então, esses, né, são os que têm grau de recomendação maior, depois tem os menores, que tem coisa que também não se recomenda, né, está lá embaixo. Por exemplo, não se recomenda, né, prescrever orações práticas religiosas, denominação religiosa específica, não se recomenda, né, é contraindicado, né? E também avaliar a espiritualidade e religiosidade dos pacientes em situações agudas ou críticas, como no caso do Covid agora. Isso não se comenta. Tá? E tem toda uma explicação com artigos nessa diretriz. Tá? E aí outras coisas ficam no meio. Né? Ou seja, nós temos sim muitas evidências, né? Eu vou apresentar algumas dessas evidências que nos levam, né, a agir, né, de uma forma positiva no cuidado dos nossos pacientes, se a gente souber, né, lidar com esses instrumentos. Tá? Então, assim, vou começar com parte de religiosidade organizacional, que é uma coisa que tem vários dados, né? E talvez o país que tenha mais produzido esses dados são os Estados Unidos. Tá? Nós temos Nurse Health Study, que vários conhecem, é um dos grandes, talvez a maior corte de mulheres, tá, nos Estados Unidos, são todas enfermeiras, e isso é bom porque nós temos assim um bom controle, né, sobre parâmetros de saúde. Então, à esquerda, onde diz mortalidade de todas as causas, um estudo, né, que envolveu mais de 74 mil enfermeiras, que comparou, né, essa aqui a curva um gráfico que mostra a taxa cumulativa de mortalidade, né, mortalidade por todas as causas, de pessoas que nunca tinham praticado atividade religiosa organizacional, ou seja, nunca tinha tido interesse ou teve participação de atividade religiosa. Em linha amarela, né, que tem mortalidade, taxa cumulativa de mortalidade bem menor, que aquelas pessoas que participavam pelo menos uma vez por semana de alguma atividade religiosa, isso independente da religião. E esse estudo mostrou, né, que as pessoas que tivessem pelo menos uma vez por semana de qualquer atividade, né, religiosa, organizacional, tinham uma mortalidade por todas as causas significativamente menor, tá, do que as pessoas que nunca tinham se interessado por religião. Daqui a pouco, no próximo slide, eu vou mostrar um pouco melhor os dados mais assim minuciosos sobre isso. E logo depois, né, foi publicado no mesmo ano, 2016, um estudo bem interessante também das enfermeiras, incluindo aqui muito mais gente, mais de 121 mil pessoas, né, sobre risco de incidência de suicídio, né, por 100 mil pessoas. Tá? Comparando pessoas que nunca tinham atendido serviços ou práticas religiosas, depois, na outra barra, pessoas que tinham pelo menos atendido, né, raramente, vamos dizer assim, mas menos do que uma vez, e depois, na quarta barra, aqui é bem menor, pessoas que atendiam pelo menos uma vez por semana serviços religiosos, e à direita, na quarta barra, as pessoas que atendiam mais de uma vez, mostrando claramente uma coisa bem interessante, que em termos de risco de incidência de suicídio, né, que quando a pessoa tinha prática, tá, de atender pelo menos uma vez por semana de uma prática religiosa, tinha um risco, né, de suicídio significativamente menor do que as pessoas que iam menos que uma vez por semana, mas agora, à medida que aumentava, isso não tinha muita diferença. Né? E esse... Ótimo.
Essa aqui é do primeiro estudo, aquele que tinha, mostrava a mortalidade por todas as causas, né? Menor, né, nas pessoas que atendiam pelo menos uma vez, e aqui estão os números, tá? E aqui está dividido, aquela mortalidade total, por mortalidade cardiovascular e aqui mortalidade por câncer. Tá? E aqui, assim, referência que nunca tinha atendido, ou nunca praticou, né, qualquer atividade religiosa, aqui quem atendia pelo menos de uma vez por semana e mais de uma vez por semana. Pode observar que quem atendia menos de uma vez por semana, como aconteceu com o suicídio também, né, aqui, mortalidade cardiovascular e mortalidade por câncer, não tinha diferença significativa em termos de menos risco. Né? Agora, quando se via aquelas pessoas que atendiam uma vez por semana, aí sim o risco, né, ajustado por todas as causas, era, assim, veja só, 20% menor em termos de mortalidade cardiovascular ou, né, 14% menor no caso de mortalidade por câncer. E quando aumentava a frequência, isso não tinha diferença, mostrando que quem tinha prática religiosa regular, vamos dizer assim, uma vez por semana, tinha risco de morte total, morte cardiovascular ou mortalidade por câncer menor do que as pessoas que não atendiam, né, pelo menos uma vez por semana. Tá? Isso foi um estudo que teve bastante impacto, né, porque é um estudo grande americano e depois resultou naquele outro estudo de suicídio, mostrando que ter esse tipo de prática tem algum impacto, né, na saúde das pessoas. E aí, não vou mostrar todos os estudos, desculpe, mas assim, aqui tem um resumo, tá? E esse livro é bem interessante, que o Dr. Canning, né, é uma das pessoas que mais estuda espiritualidade, religiosidade e a saúde, e vários estudos, né, mostram que quem tem prática religiosa ou pratica espiritualidade tem valor de pressão melhores, melhor função cardiovascular, menos eventos coronarianos, como infarto, fumam menos, né, praticam mais atividade física, ou seja, tem mais hábitos de vida saudáveis, menos consumo de álcool. E todos esses estudos, na verdade, pessoal, é importante saber que foram esses fatores de saúde foram corrigidos, tá? Porque de repente pode ser fator de confusão, né? Então, para saber que quem pratica, né, tem esse hábito de vida mais saudáveis, né? Menor taxa de depressão, menos comportamento de aversão diante do estresse, né? No momento atual, a gente está vendo um momento de muito estresse com a pandemia, a gente tem visto também que quem tem práticas, né, de meditação, que depois nós vamos falar, e espiritualidade, tem menor risco de esgotamento, né? Maior bem-estar, né? Melhor interatividade com o ambiente mesmo hostil, né? E alguns estudos, aliás, vários estudos têm mostrado maior longevidade nas comunidades que vivem mais a religiosidade organizacional. E também não é só questão de comportamento, né? E também coisas numéricas, vamos dizer assim, populacionais ecológicas, tá? Nós temos uns estudos bem interessantes que são biológicos, tá? Que tentam, né, talvez, né, explicar por que as pessoas que vivem mais espiritualidade, né, têm uma longevidade melhor, vamos dizer assim, ou têm menos doenças. Nós temos uma parte no nosso núcleo, né, que são os telômeros, né, que você sabe que à medida que as células vão multiplicando, o telômero vai diminuindo, né? E esse é um estudo que foi feito medindo, claro, telômeros de leucócitos, né? E de cuidadora sob estresse. Tá? Então, assim, é claro, né, como a gente sabe, à medida que a idade vai crescendo, como as células vão multiplicando, o comprimento dos telômeros vai diminuindo, isso é uma coisa natural que a gente sabe. Agora, o que se comparou? Né? Se colocou aqui como uma variável, né, dependente, a religiosidade, né, tem um questionário de religiosidade, e esse questionário consegue dividir entre pessoas que praticam, têm pouca religiosidade e pessoas que praticam mais religiosidade. E o que se viu, uma coisa muito interessante, que as pessoas que praticavam mais religiosidade tinham comprimento de telômeros maior, ou seja, tinha menor encurtamento de telômeros, ou seja,
viver a espiritualidade, viver a religiosidade tem alguma coisa que não somente, né, reflete em menor risco de mortalidade cardiovascular ou menor mortalidade por câncer, né, mas também biologicamente nas células, né, tem alguma coisa que faz a diferença. E esse estudo também, outro estudo, que viu também o comprimento de telômeros e leucócitos, né, e comparando em população bem maior, né, e esse estudo é bem interessante para quem faz cardiologia, é o Nashville Stress and Heart Study, tá? E esse estudo mostrou, né, que quem tem religiosidade, né, essa aqui, no caso, comparando religiosidade no padrão menos um desvio padrão, um mais um desvio padrão em termos de religiosidade, usando a mesma escala, que quem tinha mais, né, prática religiosa tinha o comprimento de telômeros nos leucócitos maior, né? Você sabe que os leucócitos, né, têm uma vida curta, então dá pra, é um bom parâmetro para a gente ver, né? Então, mostrando que realmente a vivência, a religiosidade, né, tem uma espiritualidade que a gente vive isso, tem impacto, né, positivo sobre esse comprimento dos telômeros. E também, né, sobre sobrevida em doenças infecto-contagiosas como HIV. Né? Esse aqui é um estudo que foi feito em paciente com HIV, né, estado intermediário, um segmento de 17 anos da Universidade de Miami, e bem interessante, né, mostrando que quem tem, né, enfrentamento espiritual melhor, né, do HIV, né, tem menor mortalidade, né, comparado com aquelas pessoas que não têm um enfrentamento com maior espiritualidade em relação ao HIV, né, que é uma doença infecto-contagiosa. E esse estudo, em resumo, mostra assim, que quem tem prática espiritual tem razão de risco, né, bem menor do que comparado com aquelas pessoas que não têm, a questão de reestruturação espiritual, de superação da culpa, porque muitos pacientes se sentem culpados, isso, né, sentimento de culpa realmente é uma situação que pode nos levar com a depressão. Aquelas pessoas que também tinham sentimento de gratidão, são todas escalas que depois eu vou falar, tá? Também tinham, né, que montavam mais na escala de gratidão, uma sobrevida melhor. E em relação à parte espiritual como um todo, também, quem tinha vivência espiritualidade, né, doença infecto-contagiosa, tinha sobrevida muito melhor. Tá? Então, mostrando que não é só doença cardiovascular, suicídio, né, e comprimento de telômeros de uma forma biológica, mas também evolução de doenças infecto-contagiosas. E nós temos na literatura, né, essa aqui é uma revisão sistemática de vários quadros de diagnósticos clínicos, tá? Aí depois vou mostrar de marcadores biológicos, né, na parte psiquiátrica, né, em termos de várias escalas que nós temos aqui, que eu não vou falar de todos eles, mas são todas escalas validadas, tá? Em vários países, nós temos alguns validados aqui no Brasil, e também de práticas que muitos de nós conhecemos, como yoga, né, meditação, né, por exemplo, assim, o CBSN, que tem aqui bastante, né, é o manejo de estresse baseado em comportamento, né, e MBSR, que também tem bastante aqui, é o Mindfulness, que muita gente acho que até pratica, né, mostrando que essas práticas, né, que mexem com a questão da espiritualidade realmente levam ao impacto positivo, né, em termos de depressão, de ansiedade, né, de vários sintomas, de como enfrentar os estresses, problemas, né? E o mais importante, porque isso pode ser interpretado como sendo quem se sai melhor tem mais, né, sei lá, vontade de praticar. Mas agora nós temos marcadores biológicos que aí sim, né, como o telômero não tem como discutir, que quem pratica, né, yoga, mindfulness, a meditação, né, tem perfil de marcadores inflamatórios melhor, né, do que aquelas pessoas, inclusive o cortisol, que é uma do estresse, né, a questão da pressão arterial, a frequência de pulso, né, realmente aqui também tem até repete os telômeros e tal.
melhor do que as pessoas que não praticam, né, essas atividades que nós consideramos como sendo prática, mas de espiritualidade. Bem, tem várias explicações, várias, né? E o que a gente tem trabalhado muito é esse esquema do Fernando Luquezzi, que é nosso cardiologista aqui de Porto Alegre, de Harold Kenning, que nós acreditamos que, independente da crença que as pessoas tenham da sua espiritualidade, independente da religião, né, tem um valor, né, que a gente acredita, isso leva, né, independente da prática que a gente possa imaginar, a maior prática de virtudes humanas, que a gente chama, né, porque isso é uma coisa universal, como aquela questão de querer ajudar o próximo, né, e a gente viu que a, a, a espiritualidade humana, né? A civilização começa quando a gente começa a querer ajudar os outros, né? Então, virtudes humanas como perdão, honestidade, autodisciplina, altruísmo, humildade, gratidão, paciência, confiança e assim por diante, são valores, são virtudes humanas que as pessoas que têm prática de espiritualidade acabam cultivando mais. E se tem vários estudos, né, como mostrei, tem escalas, né, de perdão, de gratidão, de paciência, que a gente consegue ver, e isso por isso que nossas diretrizes são baseadas nesses estudos, ver que quem tem capacidade de perdoar tem um prognóstico de saúde melhor, quem tem, né, quem pontua mais na escala de gratidão também tem uma evolução melhor. E tudo isso junto, né, acaba levando melhor saúde cardiovascular e global também. Tá? E isso tem vários estudos que mostram isso. Isso é, na verdade, um esquema que hoje em dia é muito bem aceito em várias esferas, não somente cardiologia, mas em outras áreas. Então, assim, quem vive espiritualidade, né, nós podemos viver os valores seculares, como eu já falei, essas virtudes, como perdão, honestidade, altruísmo, humildade, gratidão, paciência, confiança. Mas, por outro lado, né, nós temos na mesma sociedade valores opostos, como raiva, hostilidade, intolerância, orgulho, egoísmo, ingratidão e arrogância. Isso a gente sabe que isso existe, né? Não dá para dizer que não existe. E a nossa saúde certamente depende muito, né, da interação, de como a gente consegue viver, né, ou vivenciar esses valores, né, seculares e milenares. Muitas vezes a gente, na verdade, nós seres humanos, nós temos os dois, né? Então, se a gente puder viver mais as virtudes, os valores seculares, né, certamente isso vai impactar de forma positiva nos nossos mediadores inflamatórios, imunológicos, a parte neuromoral, que nos leva a menor risco cardiovascular, a parte endócrina, né, em que certamente isso vai estar relacionado com melhor saúde, não somente para quem pratica, mas para quem está ao redor também. Né? Então, é uma área muito interessante que vale a pena explorar, vale a pena investir, porque nós temos tido muitos estudos nessa área atualmente. Né? E para terminar, eu queria terminar com uma coisa minha, né, da espiritualidade japonesa, porque eu falei até agora sobre estudos ocidentais, né? Essa é uma foto, eu nasci no Japão, tá? Eu vim para cá como imigrante, né? É das que mais eu gosto. E é um cartão postal do Japão que todo mundo deve, assim, conhecer qualquer um que vai para o Japão e compra esse cartão postal. Tem no fundo o Monte Fuji, que representa o Japão, a natureza do Japão, esse lago, né, que águas límpidas que representa a vida, porque nós, os japoneses, acreditamos que fonte da vida é a água, né? E na frente a cerejeira. A cerejeira é a flor nacional do Japão, né? E por que é flor nacional do Japão? A cerejeira, para quem conhece, né, ela durante o inverno perde todas as folhas, né? Fica como se fosse árvore morta, assim, parece que a árvore morreu no inverno, né? Mas se a gente for ver bem, no inverno tem vários brotos, né, que são os brotos das flores, né? E na primavera, quando chega abril, nas primeiras semanas, quando começa a esquentar, esses brotos florescem de uma vez só e assim fica muito bonito. Assim, é uma cor de rosa muito bonita e a gente festeja no Japão esse início de primavera como assim uma coisa nova que vai começar, né? E é tão bom começar um ano novo, né? Tanto é que o ano letivo no Japão, no fiscal no Japão, começa em abril, começa com o florescimento das cerejeiras.
Está mostrando assim o espírito japonês de começar junto com a cerejeira. E essas flores são muito bonitas, né? Elas ficam florescendo aproximadamente um mês, né? E depois, quando chega no mês de maio, por aí, de repente, elas caem de uma vez só. E aí fica de novo a árvore sem nenhuma flor, né? E essa cerejeira, na verdade, representa o espírito japonês, de se preparar para a vida, que será o inverno, né? Aparecer quando precisa, que é na primavera, e fazer o que precisa, que no caso das flores é embelezar o ambiente, no nosso caso seria o nosso trabalho, né? Ser útil para os outros. E depois cai de repente quando nós temos que dar lugar para os outros, né? Isso é o espírito japonês, que por sua vez baseia, né, nas duas religiões que assim forjaram o espírito japonês, que é a religião shintoísta, que está embaixo, que é a religião do imperador, que venera a natureza, né? E religião budista, que é a religião que veio do continente, da China, da Índia, né? Que fala do amor ao próximo, respeito ao próximo, de ajudar o outro, da importância da verdade, né? Então, esse espírito de venerar a natureza, de respeito pelo próximo, né? Num país pequeno, que são várias ilhas, né? Forjou a espiritualidade japonesa chamada de Ikigai. Ikigai é a espiritualidade japonesa de viver a vida, né? A tradução seria assim, a vida que vale a pena se viver, ou motivação para a vida. E no Japão, de vários estudos que se tem sobre os determinantes da longevidade, se sabe que as pessoas que têm o senso de Ikigai, ou seja, sabe qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu papel na sociedade, tem uma sobrevida melhor, maior e melhor, tá? Vive mais e melhor do que as pessoas que não sabem qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, e aquelas pessoas que não sabem se tem ou não tem, ficam no meio, tá? E essa espiritualidade japonesa, que não tem nada a ver com a nossa religião aqui do Ocidente, né? É o que a gente chama de Kigai, que é a mistura do que a gente ama, que a gente gosta, do que a gente acaba se tornando bom. E se a gente gosta de alguma coisa e a gente se torna bom, é a nossa paixão, né? Mas, por outro lado, tem que ser algo que o mundo precisa, porque, como falei, a espiritualidade, né, a civilização humana, né, a gente sempre está voltado para o que o próximo precisa, né? E se aquilo que eu amo é o que o mundo precisa, é a nossa missão, e por outro lado a gente tem que viver, né? Então a gente tem que saber, tem que ser pago por o que a gente faz, porque senão a gente não consegue sobreviver. Então, se eu sou bom naquilo que eu posso ser pago, é a minha profissão, né? Eu sou médico, sou professor e espero ser bom nisso, né? E se o mundo precisa e eu posso ser pago, é minha vocação. E tudo isso junto, né, forma o Ikigai, que é a espiritualidade japonesa, que no Japão é maior determinante de saúde e longevidade. Para mostrar que realmente, assim, a questão da espiritualidade tem impacto em diferentes sociedades. Mas isso não é só no Japão, tá? Porque atualmente tem artigos sobre o propósito de vida, né? É, e mortalidade, né, cardiovascular e mortalidade total. Esse aqui é um artigo, desculpe, é uma meta-análise, tá, de vários artigos do Ocidente, incluindo o estudo japonês, mostrando que quem tem propósito de vida, independente se é o Ikigai do Japão ou não, né, pode ser qualquer, né, objetivo de vida, meta de vida, tem mortalidade, por todas as causas, menor, como aqueles estudos que nós vimos em relação à religiosidade, né? A menor mortalidade cardiovascular, isso também no Ocidente, tá? Essa aqui são todos estudos do Ocidente, né? E essa revisão do JAMA, né, mostra claramente a associação entre a propósito de vida e mortalidade nos Estados Unidos, mostrando que isso é uma coisa universal, né, não é só no Japão. Então, viver uma espiritualidade, né, onde a gente saiba o que a gente quer da vida, né, e buscar isso faz toda a diferença, né, e faz a gente viver mais e melhor, tá? Não somente para nós profissionais, mas também para os outros. Então, respondendo, né, vale a pena, né, fala de espiritualidade na saúde, se nós temos evidências, certamente que sim, porque a espiritualidade pode modificar desfechos clinicamente relevantes, incluindo a mortalidade e morbidade, né? E também nos faz sentir melhor, né? É por isso que eu estou aqui hoje também, e eu queria agradecer muito, né, essa oportunidade de estar falando com vocês,
e espero poder, né, continuar trocando, né, ideias e informações sobre como é importante a gente viver a espiritualidade no nosso dia a dia. Muito obrigado. Ó, professora, aqui, ó, palmas de todos, com certeza. A gente não está numa plateia ao vivo, mas a gente está aqui batendo palma. Isso, botem aí as reações para o professor Emílio. Doutor, que grande honra, que grande honra. Muito linda a sua fala, e só corroboro o que eu sempre falo para os meus alunos: os grandes gênios têm uma coisa em comum. Eles não precisam mostrar que são grandes gênios, eles são humildes, e com essa humildade mostram o seu conhecimento, assim como o senhor mostrou hoje para nós. Incrível, assim. Obrigada mesmo. Eu não vou ficar me estendendo, porque eu sei que deve ter alunos aí querendo falar. Depois eu falo mais um pouquinho. Pessoal, quem tem perguntas para o doutor Emílio, vamos aproveitar o tempo aí. Maravilhoso mesmo. Super. A aluna Sara está aqui, minha aluna Sara Redivo fez, professor, um TCC lindo nesse semestre sobre a espiritualidade dos nossos estudantes de medicina aqui. Ela defendeu aí a semana passada e foi muito legal também. Ela está aqui participando. Conta para mim o que ela escreveu, a Sara. Sara, você quer falar um pouquinho, Sara? Eu coloquei a Sara aqui sem estar preparada, mas ela de repente fala um pouquinho. A gente utilizou o Duque, né? Mas fala aí, Sara, professor, você pode falar um pouquinho? Sara, Abre o pode falar áudio. que estou ouvindo. Estão Pode. conseguindo me ouvir? Estamos, pode falar, Sarinha. Eu tô aqui no celular. Me pegou desprevenida, prof. Mais um pouquinho já dá para dar uma palhinha, professor Ah, Emílio. ótima palestra, professor, super necessária. O meu trabalho, a gente avaliou assim a perspectiva dos estudantes de medicina aqui da Unisul. E aí, como os principais resultados, a gente encontrou que a maioria acha importante e que influencia sim na saúde dos pacientes, né? Então, os acadêmicos acham que deve ser abordado a espiritualidade nos atendimentos, mas que a maioria nunca abordou e não se sente preparado também para abordar esse tema durante as consultas médicas. Isso é uma coisa importante, né, Sara? A gente também não está preparado e certamente muitos alunos, não somente alunos, mas médicos, residentes não estão preparados. É por isso que nossa Liga de Espiritualidade, sempre no início do ano, a gente fala sobre a importância e depois treina nos instrumentos, né? É claro que agora, por causa da pandemia, não dá, mas a atividade da Liga tem sido fazer essas anamneses de religiosidade e espiritualidade para os pacientes internados que querem participar, né, querem falar sobre isso, e a maioria quer. E nós temos a autorização do hospital para colocar no prontuário, né, o resultado dessas escalas de avaliação, né, de anamnese espiritual, né, nos pacientes. Isso tem nos ajudado. Nós temos NEIS, que é Núcleo de Espiritualidade Institucional, e muitas vezes, através desse questionário que nossos ligantes aplicam nos pacientes, vai-se a busca de apoio, né, de religiosos, ou de pastor, de rabino, ou de padre, né, que vem até o hospital para dar apoio, né, para essas pessoas, e isso tem sido muito positivo. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Achei super interessante essas anamneses direcionadas, porque muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade em como iniciar a comunicação sobre a espiritualidade com o paciente, né? Então, já ter uma ferramenta assim pronta já direciona a gente em como abordá-los, né? Muito bom. É verdade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Obrigada. Sara. Outro dia se apresenta para a Liga aí os dados também, né? Ah, Obrigadão. posso apresentar sim, prof, só marcar. Tá bom, que bom. Obrigada. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Emílio? Aproveitar. Eu estou vendo uma pergunta aqui no chat. Tá A aí. Tamara está perguntando
Você poderia nos dar dicas de como realizar essa anamnese? Tamara, obrigado pela pergunta. Nós temos questionários estruturados, né? Um deles é o FICA, FICA é a sigla, tá? São questionários, porque a gente tem que fazer alguma coisa validada, né? Senão, depois, ainda mais uma universidade, serviço universitário, hospital universitário, pode dar problema, né? Então, assim, a gente tem questionários validados, sim, né? Inclusive, se tu quiseres acessar, tem vários questionários naquela referência. Depois posso mandar essa aula que eu dei agora, se a professora quiser, posso mandar, porque você pode copiar as referências e buscar, né? Porque essas referências são todas públicas, tá? Então, você pode acessar. E nessa diretriz que eu falei da especialidade de cardiologia, que é livre acesso, tá? Você acessa um site da SPC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e consegue acessar essas diretrizes. Tem as referências e tem algum desses questionários, tá? Então, procure usar, né, esses questionários já prontos, validados para fazer essa anamnese. E eles são exatamente validados porque são muito fáceis de fazer, né? Fica, no caso, por exemplo, são 4, 5 perguntas, né? E, através disso, a gente pode começar a explorar um pouco mais, né? Se as pessoas estão interessadas, se os pacientes, né? E a maioria dos pacientes estão interessados. Então, a dica que eu dou é que busque esses questionários já estruturados e prontos que tem nessas escalas validadas, tá? E aí acho que vai ajudar mais vocês. Mais alguém, gente? Oi, eu queria só falar em relação, tudo bem, doutor Moriguchi? Na Unisul, a gente tinha todas segundas e quartas, né, Vivi, a meditação para os alunos da medicina. Então, a gente fazia um tempinho, né, e o quanto houve uma melhora, todos sempre falavam, assim como eu ajudava a professora Vivi a organizar e tudo, o quanto vinham, assim, os alunos falando sobre isso, o quanto mudou a vida na questão de estresse, na maneira como estudava, como levava, como mudou a visão, né, para si também, não só para o paciente, né? Eu acho que quando a pessoa se melhora, ela consegue melhorar para atender o outro, assim. Então, foi uma experiência muito gratificante também, né? E Que aí, legal. você falou ali na... Olha, a gente também fazia, sabe? Agora não dá por causa da pandemia, né? Mas até começar a pandemia, a gente fazia pelo menos uma sessão semanal de mindfulness, meditação. Isso realmente é muito bom, ajuda bastante, né? Sim. Coincidência ou não, né, doutor Emílio? Essas técnicas que mais dão, que são mais eficazes vêm do Oriente, né? Então, nada mais justo que o senhor estar passando elas aí, mostrando os estudos corroborando, né? Grandes institutos no Ocidente adotando essas práticas orientais para diminuição do estresse, da qualidade de vida, aumento da espiritualidade. É incrível, incrível isso, porque, como a Thaís falou, a gente sentiu na pele com um tempinho curto de meditação. A gente começou com 5, foi para 10 minutos, os 10 já estavam ficando pouco, mas daí veio a pandemia, né? Mas esse pouco, como mudou, realmente a gente notou essa melhora na questão de paciência e de pensar antes de responder impulsivamente, de equilíbrio mesmo emocional, né, doutor Emílio? É verdade. E hoje em dia a gente corre tanto, eu pelo menos com essa pandemia tenho corrido horrores, e só que assim a gente tem que praticar, né? Então, para manter a minha saúde mental, vamos dizer assim, eu tenho meditado de manhã, logo que acordo, porque depois que a gente começa a correr não dá mais, né, para meditar. Eu fico pelo menos 5 a 10 minutos meditando, ainda dentro, embaixo das cobertas, né? E de noite, né? E meus dias têm sido longos, eu tento dormir assim, tipo 1h30, 2 horas em média. E aí, antes de dormir, eu nunca deixo, né, de fazer a meditação, porque eu tenho um livro de meditação do Japão, né, que eu gosto muito. Então, eu uso isso tanto de manhã como de noite. É impressionante como a gente fica com a cabeça muito cheia durante o dia, né? Muitos casos complicados e tal.
se a gente não tem um guia, a gente não consegue, né? Então, eu uso esse instrumento que é uma ordem de leituras, né? Que vai acalmando a gente. Então, eu realmente, assim, eu pratico isso e eu posso dar testemunho que vale a pena fazer a diferença, né? Legal. O senhor teria algum caso específico para nos dar de exemplo de toda essa linda experiência e trajetória profissional? Algum caso que marcou a vida do senhor, que mostrou para o senhor o quanto realmente era válido a questão da espiritualidade? Uma coisa inusitada ou diferente que lembra-se que o senhor poderia compartilhar com os alunos e comigo? Olha, eu não digo até inusitado, porque eu sou geriatra, né? Eu criei o serviço unidade de geriatria do Clínicas e eu já era professor de geriatria na PUC, né? E lá a gente fazia com mais frequência. E quando voltei para o Hospital de Clínicas, que é um hospital muito, vamos dizer assim, cético, né? O Hospital de Clínicas a gente considera aqui em Porto Alegre como um centro de sabedoria, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, muito cético essas questões de espiritualidade. E na verdade, quando eu comecei, né, com essa questão, o pessoal queria saber por que né, eu queria fazer, né? E veja só, né? Até alguns professores perguntavam se eu queria ensinar os alunos a rezar. Eu disse, não quero nem ensinar nem o aluno a rezar, né? E o que acabou realmente assim dando abertura, vamos dizer assim, a criação da Liga de Espiritualidade, porque comecei no hospital, né? Depois isso, eu comecei no hospital para medicina e depois isso foi se espalhando e pegou toda a URGS. Aí entrou o pessoal da enfermagem, psicologia e tal. E o que motivou isso foi o fato de na geriatria, a gente trabalha sempre com a equipe multidisciplinar. A gente, geriatra, nunca trabalha sozinho, né? Nós trabalhamos muito com o pessoal da psicologia, principalmente, a enfermagem, né? E uma das coisas que a gente notava porque no clínica só vem pacientes idosos muito graves, né? Nós somos referência ao hospital terciário, então só vem referenciado de outros hospitais ou de outros locais, como o BS, que não estão conseguindo manejar os casos difíceis. E muitos idosos que chegam estão no final da sua vida, né? Estão na fase terminal, né? E eu sempre, como sempre abordei, né? Eu sempre abordo essa questão de espiritualidade, né? E aí vai, quando a gente começa a falar de o que é importante no final da vida, né? E falar da espiritualidade, sempre os idosos, que são mais sábios da vida, porque tem muita experiência de vida, né? Começam a falar para eles o que é importante, né? E muitos deles aí, sim, aí quando eu vejo a abertura, aplico o FICA, né, que é o questionário, e aí a gente vai conversando. Muitas vezes vem o pessoal da sua religião e tal, e uma das coisas que tem acontecido muito seguido, depois que vem esses profissionais de várias religiões, né, isso é muito interessante, né? Independente se é Umbanda, se é judeu, se é protestante. Eles chegam a um ponto que diz para mim ou para o residente, né? Eu quero uma coisa, né? E a gente sempre pergunta o que quer. Eu queria pedir perdão para uma pessoa, e geralmente isso, no caso de idoso ou idosa, é filha ou filho, né? Ou um parente, né? E aí a gente já se deu conta que porque falaram sobre perdão, sobre gratidão, né? E todos os ministros dessas religiões abordam esse aspecto, né? Independente do jeito. E muito seguido, isso é testemunhado pelos alunos, doutorandos e residentes, né? Muitos idosos pediam para chamar a esposa ou a filha para pedir perdão, né? E a gente chamava e tinha idosos, né, que fazia anos que não via mais a filha ou tinha se para a esposa. E aí, quando a gente chamava, dizendo que fulano estava no final da vida, diria assim, quase sempre, tá? As filhas ou a esposa vinham para o hospital, né? E aí o idoso, idosa, né, ficava conversando, pedia perdão, porque a gente também, né, como levava, né, ficava um pouco junto. E
E geralmente são doenças graves e pessoas sofrendo com muita dor, tal, né? E a gente via, quando acontecia isso, um alívio do sofrimento, né? Muitas vezes a dor que a gente tinha que dar muitas doses de morfina melhorava, né? E muitas vezes, no caso mais graves, né? As pessoas pediam esse perdão, né? E ficavam tranquilas e morriam no mesmo dia de noite, no dia seguinte, né? Isso começou a se tornar tão seguido que os próprios residentes e estudantes começaram a dizer assim, professor, tem uma coisa aí, né? E aí que assim a coisa interessante que foram os doutorandos, né, em determinado momento que pediram para criar essa liga de espiritualidade. Então, não é uma coisa, é uma coisa excepcional, não é nada excepcional, né? Mas é uma coisa que acontece de verdade e a gente tem praticado isso, né? Então, é só para dizer que não é nenhuma coisa excepcional que a gente está falando, é uma coisa que realmente acontece no dia a dia no hospital, né? E que se a gente puder praticar isso mais, vai ser melhor. Que essa época de pandemia nos desestruturou um pouco, tá? Apesar de que a gente tem tido, como eu treino nossos residentes para isso, né? Nós temos tido, sim, solicitação de sacerdotes, de pastores, de rabinos, de pessoa da Umbanda, que dentro do questionário, do anamnese, né? A gente bota isso, né? Então, a gente fica sabendo o que querem e a gente chama, e nesse momento virtual, tá? Não pode ser presencial, então a gente, através de um celular, um tablet, a gente leva assistência e tem sido muito positivo, assim. Então, é o nosso dia a dia, né? Faz parte da rotina, vamos dizer assim, a espiritualidade, né? E tem que ser, né? Porque a gente não vive só da dieta né? Livre ou dieta normal, né? De sinais vitais, né? A gente também vive da espiritualidade, né? Verdade. Muito obrigada, professor. Lindo depoimento para todas essas alunas que valorizam essa questão, né? Poder estar levando também esse consolo, esse alívio também para essas pessoas no final de vida, ou quem quer trabalhar com cuidados paliativos também, né? Formação importantíssima, que é a questão de ir em paz, né? A pessoa ir em paz, né, doutor? Eu nem digo, mas eu sempre percebo que se o final é bom, se o final é tranquilo, o resto fica tranquilo, porque algumas pessoas não conseguem fazer isso parte assim em conflito, tal, aí é muito ruim, né? Mas quando o pessoal consegue fazer isso, de trazer a paz na família, no relacionamento, a partida é tranquila, sabe? E é muito importante partir tranquilo, né? E eu, como já tenho partida, porque com a morte parte para outra vida, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho muito importante poder partir tranquilo. Verdade. Mais alguém, gente? Aproveitem essa honra aí, hein? Dos minutinhos, doutor Emi. Minutinhos sagrados, literalmente, aqui. Mais Eu alguém? tenho uma pergunta. Vai, Duda. Boa noite, doutor. Primeiramente, né, a palestra foi ótima. Eu acho que foi na primeira diretriz que o senhor mostrou, o senhor falou que não se recomenda abordar a espiritualidade em pacientes em situações instáveis, agudas, daí o senhor até deu o exemplo do Covid, eu não sei se eu que entendi, não sei se foi exatamente essa informação, eu queria entender por quê. Assim, ó, obrigado pela pergunta. Situações críticas, né, como assim pacientes com pós-infarto, né, insuficiência cardíaca descompensada e criticamente doente na UTI, né, quando a pessoa está sofrendo, está com dispneia muito intensa, que não consegue nem falar direito, né, ou no caso paciente COVID, né, que estão na insuficiência ventilatória, tem que entrar no ventilador, né. São momentos que a pessoa não consegue mais assim pensar, assim, dialogar ou falar uma coisa realmente íntima, né? E os estudos têm mostrado que abordar a espiritualidade nessas circunstâncias, pacientes críticos, principalmente nível de UTI, né, acaba tendo impacto negativo não somente sobre o paciente, porque muitas vezes o paciente interpreta isso
como sendo, estou muito mal porque estão falando de chamar padre, coisa parecida, sabe? E isso acaba impactando muito negativamente. Por isso que porque as diretrizes são baseadas em vários artigos, revisões de literatura, né? Então, a gente tem evidência que quando o paciente está crítico, está muito mal, né? Mau estado geral, né? Quando falando assim, na anamnese, né? Não é momento para a gente abordar. Mas sim, quando o paciente está em bom estado geral, tem condição de conversar. No caso de paciente COVID, que nós temos, porque nosso hospital é o hospital de referência COVID, tá? Então, nós temos, assim, pacientes que chegam com critérios de internação por COVID de referência terciária, tipo saturação abaixo de 90%, né? Dispneia que não alivia com suplementação usual de oxigênio e tal. E a gente consegue abordar nesses pacientes, tá? Quando a gente está na fase ainda leve ou moderada, né? Estão internados, né? Estão com suplementação, sei lá, de cateter nasal de alto fluxo, ou suplementando oxigênio, ainda consegue conversar. Nesse momento é o momento de abordar, sabe? E os residentes sabem disso. E a maioria dos pacientes, nesse momento, muitas vezes quer pedir perdão, quer que chame o padre para confessar, ou para, né, o pastor para conversar, né? Agora, a gente tem conseguido isso rapidamente por causa do virtual, né? Então, assim, se o paciente pede para chamar sei lá, um padre, né, a gente consegue, em questão de alguns minutos, a gente tem uma relação de contatos aqui no hospital de clínicas, de padres que atende virtual, né? E bota em questão de minutos, e o residente está lá dentro sabe disso, e bota em contato virtual, e muitas vezes eles falam já ali, né? E nessa altura não tem segredo, né? Porque o residente tem que estar segurando o celular ou o tablet, e o padre e o paciente conversando, né? E muitas vezes, quando quer pedir perdão, né, a gente bota a filha, é interessante, geralmente pai e filha, tá? A filha que faz anos que não encontra, ou as filhas, né? E a esposa em contato no celular, né? No WhatsApp ou no Meet e tal, e ele pede perdão, é impressionante, assim, né? E muitos deles acabam piorando, vão acabando indo para o tubo, para intubação, mas é diferente, a evolução é diferente, sabe? As pessoas parte ou vão para o tubo ou parte depois, né? Mais tranquilas, se a gente consegue fazer esse tipo de contato. E claro que a gente não vai poder fazer isso quando entubado, né? Então, assim, é por isso que não se recomenda fazer esse tipo de abordagem quando o paciente já está muito mal, né? A gente recomenda fazer isso quando a gente dá para conversar, quando não está crítico ainda. Não sei se te respondi. Respondeu, sim, entendi. Eu questionei mais por causa da questão do Covid, que me chamou a atenção, porque eu ouvi falar de prontuários afetivos agora que estão sendo feitos em alguns hospitais, mas eu acredito que seja realmente numa situação, num estágio mais inicial, né, que a pessoa ainda está em condição de conversar, ainda está mais responsiva, que aí o médico questiona, assim, o médico, a equipe, enfim, questiona o que a pessoa gosta de ouvir, com quem que a pessoa gostaria de falar, agora principalmente do Covid, por não ter esse contato com a família, né? A pessoa está ali se sentindo completamente isolada, sozinha. Aí eles estão tentando abordar dessa forma, né? Até a espiritualidade, para, enfim, minimizar assim a situação para o paciente, mas entendi, mais nessas situações iniciais em que a pessoa tem condição de estar respondendo, né? Isso. Obrigada. Né, que se fosse outro hospital que pegasse pacientes mais leves, provavelmente fosse mais fácil, né? Mas é que no clínicas já vem pacientes referenciados de outros hospitais e já estão no limite entre suporte ventilatório, né, não invasivo e invasivo, né? Então a gente consegue fazer isso assim que logo que chega, porque os residentes já sabem, né? Que tem que ser aquele momento inicial quando dá para conversar ainda, porque depois quando fica muito disponível, não dá para conversar, não tem como, né? Então, a gente tenta seguir, né? Enquanto ainda está moderado, dá para conversar, abordar o assunto depois, a gente não aborda mais, né? Porque senão fica mais frustrante para o paciente e para a família também, né? Mais alguém, pessoal? Vamos liberar o doutor Emílio para descansar, que pelo jeito tem muito trabalho aí, né, doutor?
Ainda tem muita coisa pela frente hoje ainda. Olha aí, ó. Parei agora para dar essa conversa, né, com vocês e ainda vou continuar.